Olá, bem-vindas e bem-vindos ao O Prazer é Todo Meu, um podcast sobre sexualidade, saúde e relações, onde se fala sobre aquilo que nós sabemos. Mas a pergunta é, será que sabemos? Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com um jornal, sexta dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. Falamos cada vez mais de sexo, mas continuamos a saber pouco sobre o que é que, afinal, nos deixa satisfeitos. Confundimos prazer com desempenho, satisfação com frequência. E o resultado disto é que muitas pessoas vivem a sexualidade sob pressão, culpa e sofrimento. Ao mesmo tempo, há a ideia de que se não há problemas sexuais, então está tudo bem. Seremos pouco exigentes com a nossa própria sexualidade? Neste episódio, convidamos a abrandar e a pensar sobre o que é que, afinal, é uma vida sexual satisfatória. Vamos mergulhar nos fatores psicológicos e relacionais que tantas vezes moldam ou comprometem a experiência sexual. Para isso, tenho comigo Patrícia Pascoal, psicoterapeuta, investigadora e professora universitária. A Patrícia tem feito um trabalho notável como investigadora na área da sexualidade e acho que vamos aprender muito no episódio de hoje. Olá, Patrícia, é um prazer receber-te. Olá! Então, Patrícia, vamos começar esta nossa conversa e, obviamente, o primeiro tema que eu queria trazer aqui é o tema da satisfação sexual, que é uma área na qual tu tens trabalhado. E por isso explica-nos o que é que significa, o que é isto de ter satisfação sexual. Primeiro, como é que se define a satisfação sexual, que é difícil, não é? É muito difícil. Olha, queria mesmo agradecer este trabalho importante que podemos mostrar na investigação e o trabalho que tantas pessoas estão a fazer no terreno, na academia, porque é realmente importante falar de sexualidade com conhecimento fundamental e não meramente opinativo, pois. Não é? E acho que estás a fazer um trabalho incrível nesse sentido. E a satisfação sexual é exatamente um daqueles campos em que há alguns mal-entendidos. Tradicionalmente, há esta ideia de que a satisfação sexual é termos a sexualidade que queremos e que desejamos e que idealizamos, e não está completamente errada. Nós fizemos um estudo com centenas de pessoas em Portugal sobre o que é que era para elas a satisfação sexual, e esta ideia de não estarmos perto da idealização não está completamente errada, mas curiosamente o que emergiu e que nos pareceu muito, muito interessante, que nós vimos nas perguntas que fizemos às pessoas, foi que a satisfação depende muito dos aspectos mais recreativos, além dos esperados, além do prazer, além do orgasmo, além da frequência, que as pessoas também consideram importante, a genitalidade. Nós verificamos que para as pessoas é muito importante a parte recreativa, lúdica. O que é que se entende por recreativo e lúdico? É de facto as pessoas divertirem-se, conseguirem brincar, jogar, surpreender e divertirem-se, que é algo que nós às vezes não pensamos. Temos guiões tão rígidos sobre o que é performance, e que tem que ser não sei quantos orgasmos, tem que ser não sei quantas posições, etc. E esquecem-se que às vezes estarmos com uma pessoa que sequer as coisas podem não ter corrido tão bem do ponto de vista do funcionamento genital, por exemplo, mas que as pessoas conseguiram rir sobre isso, parar, fazer umas piadas, aproveitar para ter uma conversa divertida. Sabes que eu, desculpa interromper-te, às vezes na minha página faço assim um questionário que eu acho mesmo interessante, que é, eu pergunto às pessoas para nos dizerem anonimamente situações embaraçosas que já tiveram no sexo, e o objetivo é mesmo as pessoas perceberem que primeiro isto acontece a todos e que depois o melhor a fazer é rir do que aconteceu, não é? Porque o sexo deve ser leve. Mas aqui o recreativo é interessante o que estás a dizer, porque de facto rir e divertir-nos pode fazer parte do guião. Bem, o que nós encontramos é que deve fazer parte do guião, apesar de eu não gostar muito da palavra deve, porque parece que estamos a prescrever às pessoas o que é que elas têm de fazer, mas é um elemento importante para a maior parte das pessoas. Mas aqui o recreativo é, além do que estás a dizer do rir, também o jogar e o criativamente inovar. Curiosamente, não necessariamente fora das rotinas. Eu que vejo, e na prática clínica, agora estou também a fazer a consulta no Hospital de Santa Maria, esta ideia de que a rotina, está toda a gente sempre a dizer mal da rotina. A rotina é muito organizadora para as pessoas e muito protetora.
Nós precisamos da segurança, segurança, não é? E tudo. A rotina de tomar o café àquela hora de manhã. Portanto, esta ideia que nós temos agora tão mercantilizável do que temos de estar sempre a ter sensações, comprar experiências, sair da rotina, é de facto uma ideia que empurra as pessoas para fora de uma zona de segurança importante, que é terem pontes e âncoras. E, portanto, na sexualidade, a rotina muitas vezes dá, e é importante para dar uma sensação de conforto. E de segurança sobre o que vai acontecer e sobre as expectativas que as pessoas podem ter. Para a satisfação precisamos depois aqui deste ingrediente da inovação, da criatividade e do jogo, além de, e aí eu confesso que é o resultado deste trabalho que mais me apraz, da mutualidade e da sensação de intimidade e de pertença. Independentemente das estruturas relacionais. Nós encontramos isto em relações de compromisso e de longa duração, que são as mais comuns, mas nós encontramos também essa necessidade de ligação e de segurança em diferentes contextos. E, portanto, eu acho que a principal lição do que nós temos aprendido na área da satisfação sexual, eu diria que é não pensar que a satisfação deriva só do momento, ela deriva também do que acontece entre momentos. Por exemplo, na forma como nós vamos interagindo antes de haver um encontro sexual. Porque esta intimidade relacional é isso. A intimidade relacional não é só o que acontece quando se está a ter relações sexuais, não é? É esta questão do compromisso, da lealdade, das conversas que se tem, não é? De toda a intimidade não sexual também. E a sensação de segurança na relação. Sim. Naquela relação, eu sentir segura, isto é tão difícil, uma pessoa sentir que não vai ficar exposta, fragilizada, vulnerabilizada. É muito difícil entrarmos neste espaço de autoexpressão leve e livre. É mesmo difícil e, portanto, ter em conta isto é importante, porque são todos os ingredientes que antes do encontro sexual é importante que lá estejam. Se nós estamos inibidas, se nós estamos com expectativas negativas, se estamos muito ruminativas e preocupadas com o que vai acontecer, preocupados, com vergonha, com medo, com inibição, com o corpo, por aí fora, quer dizer, isto são tudo fatores que são importantes para a satisfação, para o sofrimento, para o prazer. E, portanto, o espaço ser um espaço seguro, em que há uma mutualidade implícita, ou seja, que não é um espaço só meu, é das pessoas com quem eu estou a partilhar, é importante para que as pessoas se sintam satisfeitas durante, mas também depois. Que seja uma boa memória, não é? Uma boa sexualidade, um conjunto de boas memórias sexuais. Olha, tu fazes muita investigação nesta área. O que é que não é assim tão importante para a satisfação sexual e que tu achas que as pessoas ainda estão muito agarradas a isso? A frequência, por exemplo? Eu baseio-me sempre muito no que as pessoas nos transmitem nas investigações que faço e um pouco também do que vejo na clínica. A frequência é importante para algumas pessoas. Há muitas pessoas que, quando não têm relações com alguma frequência, ficam insatisfeitas, e acho que é importante falar disto também, porque isto gera tanto conflito nas relações. A expectativa, ou estamos a mais, estamos a menos. Há muitas pessoas que dizem que nós não temos sexo há não sei quanto tempo, isto não é normal. Pronto. Muitas pessoas dizem muitas isso. Pessoas. O que eu acho que não é assim tão importante para a satisfação como as pessoas podem pensar é o orgasmo. O orgasmo, apesar de ser importante, não é o ingrediente central. Okay? E isto é interessante, portanto, não estou a dizer que não é importante, estou apenas a dizer que não é o ingrediente central. E, portanto, ele faz parte, o orgasmo faz parte desta constelação de fatores interpessoais e individuais, mas não é o sinónimo, a condição sine qua non. Portanto, quando as pessoas estão envolvidas e preocupadas se têm ou não têm orgasmo, se estão ou não a ser eficazes e competentes na promoção do orgasmo ou dos orgasmos da pessoa com quem estão, se calhar estão a focar-se demais num aspecto que não vai ser o que vai ser mais memorável daquele momento e o que faz as pessoas sentirem-se mais satisfeitas. Sim, é importante lembrar que é possível ter uma relação sexual muito satisfatória sem que as pessoas tenham chegado ao orgasmo, não é? Sim. Apesar de ser importante, ser bom, ok, mas... Sim, eu sou uma grande defensora, atenção, eu acho que o orgasmo está lá, somos capazes ao longo de toda a vida. Sim, mas não deve ser o objetivo final, não é? O centrar-nos nisso como o aspecto fundamental, não é? Os preliminares, toda esta semântica, esta linguística, tudo o que está à volta desta ideia, é que é muito limitativo depois em termos do que é que as pessoas fazem para usufruir daquele momento. E esta ideia que eu estava a falar na introdução, se eu não tenho problema sexual nenhum, então está tudo bem, ou seja, quase a saúde sexual ser definida como ausência de doença, não é? Sim. Se eu não tenho doença nenhuma, disfunção nenhuma, está tudo bem.
Achas que nós somos pouco exigentes com a nossa sexualidade? Contentamos-nos com pouco? Ai, não sei. Qual é a tua opinião? Não sei, eu não sou muito. Ou seja, que somos pouco curiosos em termos de população, da população portuguesa. Não te consigo dizer, sabes que isto é um problema dos investigadores e das Pois, investigadoras. é que não tens bases científicas. Nós só respondemos quando temos bases científicas, aliás, é uma questão quase de ética profissional. Mas posso-te falar um bocadinho sobre o que estavas a dizer, que eu acho que trazes aqui uma questão importante da própria Organização Mundial de Saúde, que já há tanto tempo tirou o foco da ausência de doença, logo saúde, não é? Nós felizmente estamos num paradigma muito mais complexo, não sei se já chegámos a uma conceptualização perfeita. Estes conceitos são conceitos que estão sempre a ser atualizados porque o mundo muda, não é? E os conceitos e as vivências são também marcadas pelo contexto histórico. E essa ideia de que a saúde não é só a ausência de doença aplicada à sexualidade é muito importante de facto, porque saímos do paradigma higienista, não é? E que é um paradigma que nos punha nesta visão de ok, não há uma infecção sexualmente transmissível, não há infertilidade, está tudo bem, uau, funcionam os genitais, está tudo bem. E às vezes as pessoas estavam profundamente infelizes e em sofrimento, mesmo que tudo isto estivesse a correr bem. E portanto, obviamente que neste sentido a saúde é uma vivência que não é necessariamente num contínuo, mas que pode ser representada num contínuo que oscila entre o bem-estar, não é? Com tudo o que isto carrega, o bem-estar e de facto a doença ou as dificuldades por aí fora. Nós precisamos ter em conta, de facto, pelo menos quando falamos na área da saúde mental e das vivências psicológicas e emocionais, é que o sofrimento das pessoas não pode ser ignorado independentemente de elas estarem funcionais ou capazes. E nós temos um mundo cheio de pessoas que vão para o seu emprego, que fazem as suas tarefas, que põem a mesa, que lavam a louça, fazem o que têm que fazer, são extremamente adaptadas socialmente, funcionais nos seus sistemas que integram, mas que estão em profundo sofrimento. Isto não pode ser ignorado nem pode ser desvalorizado. Portanto, a saúde sexual não é só a ausência de doença relativa à sexualidade, mas é de facto um conceito que implica uma vivência de bem-estar com a sexualidade. Isto depois tem muitas camadas, as que a Organização Mundial de Saúde salienta, não é? Portanto, ter uma sexualidade, por exemplo, livre de coerção, que eu acho que é sempre importante falarmos nesta questão da liberdade e da ausência de coação nas relações íntimas, e por aí fora, não é? Nós vivermos com satisfação e com felicidade e com prazer os nossos desejos, as nossas práticas. E a Organização Mundial de Saúde define como um bem-estar físico, mental, social, ou seja, põe aqui várias componentes em relação à sexualidade. Vou-te dar a minha experiência, não sei se tens esta noção também, mas daquilo que eu vejo na prática clínica, eu acho que as pessoas, em regra, conseguem compreender que a sexualidade delas fica negativamente afetada por questões biológicas, porque tomam uma medicação, porque têm uma doença, alterações hormonais. Vão conseguindo compreender que a sexualidade fica impactada negativamente por questões psicológicas. Se eu tenho uma depressão, se eu estou ansiosa, se estou em stress, isto tem impacto. É muito difícil para mim explicar o impacto que o contexto em que vivem tem na sua sexualidade, porque as pessoas, eu acho que querem uma resposta, ok, eu venho aqui para ver se há alguma alteração hormonal, e eu depois tento que as pessoas entendam que o contexto em que vivem é igualmente importante para a sexualidade, e acho que muitas pessoas não têm os contextos adequados e os pré-requisitos necessários para conseguirem realmente usufruir de forma livre da sua sexualidade. Não sei se tens essa ideia também. Sim, eu acho curioso estares a trazer a palavra contexto. É tão rica e tão importante, porque o contexto eu acho que estás a falar do contexto psicossocial, contexto social, religioso, sim, cultural. Está a pensar no contexto até do ponto de vista, e aqui vou voltar a fechar um bocadinho a janela que tu abriste, mas eu já volto à tua, que é o próprio contexto, o seu desenvolvimento e das experiências que foram tendo ao longo da vida, não é? E isso para mim é fundamental quando eu trabalho clinicamente, porque o contexto que estavas a referir, e estou a voltar outra vez à tua janela, do contexto social ou sociocultural. Mesmo o contexto laboral, não é? A carga laboral tão elevada. Nós passamos imenso tempo no trabalho. Pois. São as nossas relações, se calhar aquelas que ocupam um maior número de horas se nós fizermos o somatório da semana. Esses contextos são todos importantes, mas muitas vezes as pessoas não têm
agência, autonomia para os poder modificar. É muito importante, a autonomia sexual. E não têm, não é? Não têm porque se nós trabalhamos num contexto em que há assédio moral ou em que estamos a usufruir de salários ridículos face àquilo que são os encargos reais, nós não vamos conseguir mudar isto facilmente e, portanto, a aceitação ou a tomada de decisão para a mudança na nossa vida é importante para também conseguirmos ir gerindo a vida nesses contextos, porque sozinhos, atenção, é muito difícil mudá-los. Eles são camadas de sistemas que implicam uma reorganização mais ampla. Eu acho que esta questão do contexto do desenvolvimento, Mafalda, também é muito importante, porque o nosso desenvolvimento desde muito cedo é feito em contextos interpessoais vários, não é? Vamos saindo do contexto mais íntimo, quando nascemos e começamos logo em sofrimento a chorar, não é? E portanto, e somos cuidados, acarinhados, e é tão importante sentir esse conforto, essa responsividade ao longo do tempo, e vamos nos organizando emocionalmente à volta destas experiências, nas famílias, seja famílias de acolhimento, sejam instituições, sejam famílias biológicas, e nós vamos criando representações do mundo e vamos desenvolvendo características pessoais que também vêm destes contextos. Eu estava a pensar aqui num contexto e fazendo uma ponte aqui com o que estás a dizer muito importante, que é o contexto, por exemplo, académico e escolar, que é obrigatório, que a maior parte das pessoas estão integradas na escola, e que é um contexto altamente competitivo e que muitas vezes combinado com pais, famílias que também são muito exigentes, muitas vezes porque têm objetivos de proteção, não é? Há uma tendência para demonizar as famílias porque são exigentes, porque estão muito preocupadas com o que pode acontecer se não houver um bom desempenho académico. Isto tudo tem a ver com a sexualidade. Porquê? Porque nós entramos num caldeirão de constantemente ter que ser perfeitos, ter que fazer bem, estar sob avaliação. Portanto, o contexto que nós estamos a falar às vezes já vem de trás de uma série de reflexões que nós temos acerca de nós e da vida e do que é que as relações, nomeadamente as relações sexuais, podem ser, e que têm a sua origem neste caldeirão de experiências interpessoais, académicas, que vamos construindo ao longo da vida. E é muito preocupante, de facto, perceber que estamos cada vez mais receosos e receosas, que não haja empregabilidade, que as pessoas não sejam capazes, que não tenham boas métricas por aí fora. E depois temos isto claramente aplicado ao contexto da sexualidade também. Acho que já entramos aqui, ou seja, de mãos dadas com a satisfação sexual vem o sofrimento, não é? Vamos falar de sofrimento sexual. Acho que o sofrimento está ligado intimamente às expectativas que temos. Sim, assim, numa perspectiva mais de proximidade, a expectativa é um fator determinante, mas as investigações que temos feito, eu gosto muito de fazer a investigação. Há uma tendência para separar a investigação clínica, com populações clínicas, e a população chamada não clínica ou comunitária, feita com as pessoas, com os cidadãos e cidadãs comuns. Eu acho que nós precisamos de aprender com todas as pessoas, porque há muitas pessoas que não vão à clínica, mas sofrem, a maior parte. A maior parte das pessoas que estão em sofrimento não procuram ajuda. E vocês têm tentado fazer estudos que saem cada vez mais da parte clínica, não é? Sim, vamos conciliando, com questionários online, que chegam a mais pessoas. Sim. Demograficamente também. Sim, mais ricos, não é? Quando fazemos online conseguimos chegar, não é? Expandir para além das restrições da mobilidade e do acesso às populações. E sim, tentamos fazer também com a população clínica, porque as pessoas que procuram ajuda têm marcadores muito específicos e muitas vezes em comum. E um deles é o sofrimento extremo, mas depois temos muitas pessoas em sofrimento que fazem parte e que não procuram. Ou seja, nós temos para aí uma média de 20% de pessoas que estão em sofrimento e que procuram ajuda. Quer dizer, os outros 80% estão à solta, não é? Em sofrimento e muitas vezes em silêncio. Portanto, eu acho, relativamente ao que tu estavas a dizer da expectativa, a expectativa é de facto algo que pode provocar muito sofrimento, o sofrimento antecipatório, não é? Ainda não aconteceu e eu já estou em sofrimento. Há uma expressão popular que eu gosto, que é o peru que já morreu de véspera, não sei se tu conheces. O peru que morreu de véspera é uma ilustração exatamente deste sofrimento. Ele sabe que vai morrer amanhã, mas ele já está em sofrimento de véspera, portanto ele internamente já está num processo de grande sofrimento emocional. E muitas pessoas estão já, de facto. Mas acho que o sofrimento está ancorado, e é isto que a nossa investigação tem mostrado, sem dúvida, no caso da sexualidade, há os problemas com a genitalidade, há a angústia extrema, às emoções negativas que estão associadas às dificuldades
na resposta sexual genital. Por exemplo, se uma pessoa não consegue ter uma ereção, isso traz muito sofrimento. Se não consegue ter prazer ou ter um orgasmo, começa a trazer muito sofrimento, não é? Não lubrifica e se começar a ter uma disfunção sexual, traz sofrimento. Sim, algumas pessoas. Sim, obrigada por me teres lembrado que eu estava a falar para todo o público, mas sim, no fundo, sim, as pessoas sofrem porque têm angústia relacionada por não terem desejo, ou o desejo ser discrepante, ou porque não têm orgasmo, ou porque não lubrificam, mas que eu acho que também eu nas consultas levo sempre um banho de humildade sobre aquilo que eu acho que é as próprias expectativas das pessoas e posso contar aqui uma história de uma doente que me pediu consulta e ela vinha em extremo sofrimento porque agora estava com um desejo sexual muito baixo. E então porquê? Porque ela até há bem pouco tempo ela estava a entrar na menopausa e até há bem pouco tempo ela tinha vontade de ter relações sexuais com o marido 5 vezes por dia. Sim. E agora era só uma vez por dia. E eu fiquei assim, ou seja, levei aqui o meu banho de humildade. Ok, de facto o sofrimento, quem sou eu para dizer o que é normal ou não? Se ela está em sofrimento, eu tenho que validar este sofrimento, claro, e tratar o baixo desejo dela, que para ela é um baixo desejo, não é? Sim, e quando nós fazemos um diagnóstico, a parte da angústia e sofrimento pessoal é um dos critérios. É fundamental. E estava aqui a pensar no que estavas a dizer da variabilidade do que as pessoas consideram que é o baixo e o alto desejo. Muitas vezes esta ideia está muito dependente da pessoa com quem se está ou das pessoas com quem se vai estando, não é? Porque há pessoas que não têm qualquer desejo, nem têm interesse sexual e ficam muito bem se estiverem numa relação com alguém que está nivelada também desta forma. E é curioso que essa é exatamente uma área, a do desejo ou da vontade ou do interesse sexual, em que nós encontramos os tais contextos sociais a enquadrarem, a dar forma ao sofrimento. As pessoas sofrem porque acham que não têm o desejo que deviam ter, não é? E de onde é que vem esta ideia do que é que devia ser? Vem desta ideia de que toda a gente tem, o normal é ter muito e não pouco. E a humildade de que estavas a falar na clínica, no fundo também tem a ver com a nossa boa prática. Nós temos que procurar as significações das pessoas. Nós não estamos na área do sofrimento, não estamos para dizer não está a sofrer nada. Quer dizer, não podemos dizer isto, a pessoa está angustiada. O que acontece às vezes também na clínica, Mafalda, é que é um espaço sentido por tanta gente, infelizmente, como tão seguro, que as pessoas despejam finalmente tanta coisa que nem tinham sítio nem palavras para dizer. Nós quando falamos, por exemplo, e apesar de todo o estigma que existe e sabemos que existe em saúde mental, e eu trabalho também na consulta de psicologia, quando nós falamos de saúde mental, não é assim tão estranho se aqui antes da gravação estivéssemos os três a falar e eu dissesse assim, eu ando um bocado em baixo estes dias, estou triste. Não é tão natural que assim, ando muito pouco lubrificado estes dias, ok? Portanto, há de facto todo um pudor, privacidade, noção de privado relacionado com a autorrevelação de questões ligadas à sexualidade, que faz com que o espaço de consulta seja de facto muitas vezes o único espaço onde se pode falar sem julgamento e que faz com que haja às vezes uma sensação de amplificação dos sintomas e das queixas, mas nós temos, porque é esse o objetivo, é que nós possamos também ser um sítio onde estas angústias todas são partilhadas. E estávamos a falar há pouco dos fatores e do sofrimento, e estávamos a falar da resposta sexual. Eu acho que há um aspecto fundamental antes das expectativas, que são as nossas traços e as nossas características. E eu acho que nós não falamos o suficiente disto. Então fala-me, porque já sabes algumas coisas. Sei e gosto de teres partilhar, porque nós sabemos que há marcadores biológicos, marcadores que são muito evidentes de temperamento nas crianças desde que nascem. Há crianças muito fáceis de satisfazer, há crianças muito difíceis de consolar, crianças têm muita tolerância à frustração, crianças, estamos a falar de bebés, não é? E outras não. E portanto começam-se a manifestar alguns traços logo do temperamento, e não são traços do temperamento, é um temperamento que se expressa e que à medida que vamos crescendo e vamos socializando, com as nossas experiências e com todos aqueles cuidados que eu falava há pouco, o amor que recebemos, a atenção, as experiências interpessoais, temos irmãos, não temos irmãos, por exemplo, faz tanta diferença, vamos adquirindo características.
estas características nós levamos para os diferentes contextos, nomeadamente para o sexual. Características de personalidade. Características de personalidade, há quem fale de traços, há pessoas que gostam mais do termo características, que são, no fundo, padrões estáveis na forma como nos sentimos, estamos e pensamos e processamos a informação e nos relacionamos com o mundo e com os outros. E há algumas características de personalidade que têm mais tendência para o sofrimento? Sim, nós sabemos que há um fator que é um fator de vulnerabilidade que nos deixa a todas as pessoas mais vulneráveis a sofrer de uma forma geral, e na sexualidade também, que é o neuroticismo, o afeto negativo e o baixo afeto positivo. Isto fica assim muito técnico, então vou passar assim em termos mais práticos. Por exemplo, o que é o afeto negativo e o afeto positivo? Eu posso ter uma expectativa, Mafalda, pegando no teu exemplo da expectativa, eu posso ter uma expectativa de que vou a uma festa e que vai correr muito mal. Eu estou assim um bocado assim com um humor, um estado de humor, pá, que seca, lá vou eu, mas bem, tenho que ir, senão depois a seca pior é começarem-me a perguntar porque é que eu não fui. Pois. Bem, tal, e vou, e estou focada no tudo o que está a correr mal na festa, e posso ir exatamente assim, pensar, olha, mas vou assim, mas vou tentar me divertir, está lá a Mafalda, que é uma porreira, vou conversar com ela, e tento aqui, há um equilíbrio entre alguns pensamentos que me permitem uma elevação do humor, uma vivência do humor mais positivo. E repara, estou-te a falar de algumas características, nomeadamente alguns traços, características de disponibilidade para a vivência emocional que são muito importantes. Como é que isto se traduz na clínica da sexualidade e no sofrimento? Se eu já tenho características mais neuróticas, não é? De tendência para afeto negativo, de traços perfeccionistas, quer sempre fazer muito bem, muito preocupada e com muita vergonha da avaliação dos outros, isto cria aqui não é? Umas circunstâncias e um chão muito favorável a que, perante qualquer tensão na própria relação com a outra pessoa, sim, todo o meu foco atencional vai estar nas experiências negativas. Isto é um trabalho que, é preciso dizer, tem sido desenvolvido pelo professor Pedro Nobre no seu modelo, e que também está ligado ao modelo do professor Barlow e do que outros investigadores têm estado a estudar, porque de facto o nosso foco atencional durante a atividade sexual, o que é que isto quer dizer? Com o que é que nós estamos atentos? Estamos atentos ao quê? Normalmente as pessoas estão atentas a estou a ser bom ou não estou a ser bom, a minha companheira ou companheira está a gostar, tal. O foco atencional vai ser muito importante para determinar como é que eu estou a sentir a experiência, e se eu estou a sentir como negativo eu sofro, não é? E portanto esse foco atencional não aparece tipo cogumelo de repente, ele está ancorado em todas estas características, não é? E esta do perfeccionismo e da preocupação, da recomendação. Preocupação com o corpo também. Com o corpo. A insatisfação com o corpo é um fator de risco para uma série de situações na área da saúde mental. Pois. E nós e curiosamente, a democratização desta preocupação, que é a sua transversalidade, o facto de agora acontecer em todas as faixas etárias, em todos os géneros das pessoas, está a tornar camadas da população que nós pensávamos que estavam protegidas, muito expostas a este tipo de vulnerabilidade e risco para a angústia e para o sofrimento mental de uma forma geral. Mas a questão de fundo é, mas porquê é que as pessoas estão tão preocupadas? Não é? E muitas vezes tem a ver com estes processos mais antigos, como terem aprendido muito precocemente que o seu valor vem do reconhecimento pelos outros. Pois. E isto é uma preocupação muito grande para muitas pessoas, que na sexualidade está muito amplificada, porque ela a prática sexual é maioritariamente interpessoal, é com alguém. E é assim dos expoentes máximos da vulnerabilidade, não é? Então fica tudo exposto, todas as nossas inseguranças e esses nossos traços de personalidade. Se tu estás num momento muito vulnerável, isso fica exposto. O nosso corpo também, não é, Mafalda? Estavas a falar, Sim. E bem, não é? O nosso corpo também está. O sinalinho e a mancha que tu escondes desde que nasceste, o hemangioma daqui, não é? O mamilo descaído, há uma série de coisas. As pessoas que têm 3 mamilos, sei lá, há tantas coisas que as pessoas ficam mesmo muito vulneráveis. O próprio cheiro, as pessoas têm uma relação muito complicada com o cheiro. Portanto, estes fatores, eu estava agora a pensar, por exemplo, a vergonha, que as pessoas dizem, mas a vergonha vem da tradição, da religião. A vergonha é estudada como um mecanismo muito, não vou dizer primário, mas um mecanismo para nos proteger socialmente da exposição e no fundo, da punição social.
O que é o walk of shame? Desculpem estar a utilizar um termo em inglês, mas é uma expressão que se utiliza muito, que é a caminhada da vergonha. A caminhada da vergonha é exatamente uma pessoa caminhar, e quem viu o Game of Thrones, por exemplo, a Guerra dos Tronos, lembra-se bem da caminhada da vergonha da rainha Cersei. Para quem não viu, é uma caminhada de uma rainha ao longo da cidade, completamente vulnerável, despida, careca, com toda a gente a gritar impropérios. Portanto, a vergonha é algo que nos vai proteger deste tipo de situações. É óbvio que estou aqui a dar um exemplo extremo, mas é um mecanismo. Agora, muitas vezes o que nós temos é este mecanismo exagerado e desadequado de proteção. Mas Sim. estavas a falar há pouco dos jovens, e eu percebo que seja uma preocupação tua e também é uma preocupação minha, a sexualidade nos jovens adultos e nos jovens no geral, e que tem muito a ver com a vergonha, porque partilho aqui a ideia com que eu fico, é que os jovens têm muita ansiedade, no geral, e ansiedade de performance sexual também. E muito por este receio da vergonha, porque uma coisa, eu já falei disto, mas penso que até há pouco tempo, não havendo telemóveis, não havendo câmaras, uma coisa que acontecia entre duas pessoas e que ficava ali, na intimidade dos dois, agora com uma câmara facilmente se espalha para o TikTok, para uma comunidade muito maior, para uma escola, e este receio da vergonha, não é? Acaba por ser assim muito importante, e acho que as pessoas, os jovens, evitam um bocadinho ter algumas experiências sexuais com medo. O que pode ser protetor, não é? Nem toda a gente está preparado para ter relações sexuais. Mas não estão livres, não estão, mas isso é um processo que os jovens também têm que fazer, têm que descobrir a sexualidade ao ritmo também do seu descobrimento e do seu desenvolvimento pessoal, não é? E ter esta noção do que é seguro, o que é que não é seguro. Porque tu estavas a falar nesse exemplo, não é? De não estarem livres e não fazerem, protegerem-se, mas há outros que saltam sem estarem minimamente sequer, muitas vezes sem sequer quererem, só porque acham que têm de se fazer, porque há muita hipersexualização. Eu, por acaso, acho que a questão aqui acho mesmo, que a questão das tecnologias expande, amplifica, maximiza e obviamente agrava fenómenos que já existiam. Nós, antes de ver telemóveis a gravar, etc., tínhamos a fofoca, a rapariga que tinha sido vista a entrar para o prédio, o outro, como é que se destruía a reputação de um rapaz? Era começar a dizer que ele era homossexual. Não era preciso ter feito nada, não era preciso ter sido filmado, não era preciso ter sido apanhado, não é? Portanto, a utilização da exposição da sexualidade das pessoas para as desqualificar, minimizar e humilhar socialmente não é um fenómeno novo. Sempre existiu, escalou, não é? Escalou, infelizmente, com custos sociais elevadíssimos para alguns grupos mais vulneráveis, como as pessoas mais jovens, que muitas vezes estão mais expostas porque ainda não têm o desenvolvimento até cognitivo para poder tomar decisões muito informadas acerca da sexualidade e do que querem e podem fazer. Mas este processo da vergonha é muito grave na sexualidade porque é muito inibidor. As pessoas estão nos contactos sexuais, e nós temos estado muito a falar de atividade sexual porque a área que trabalha é muito relacionada com o sofrimento, com a atividade sexual e com o enamoramento e a corte e tudo isto ligado à vivência da sexualidade. A inibição na atividade sexual é o que faz com que as pessoas não se entreguem de forma livre ao prazer, como tu estavas a dizer. A cabeça está a mil. A cabeça está a mil com coisas da vida e dos contextos, como tu dizias há pouco e muito bem, a conta da luz, o IRS, o sei lá, mas também a cabeça está a mil com estou a fazer bem, estou a fazer mal, é melhor, coisas que às vezes as pessoas fazem que não precisavam de fazer se comunicassem mais com os seus parceiros e as suas parceiras, por exemplo. E tu sentes que os casais têm dificuldade em falar sobre sexo no geral e quando há problemas em particular? Eu acho que quando há problemas em particular. Eu acho que é quando há problemas em particular. Porque quando as coisas correm bem e as pessoas têm um entendimento e estão ajustadas naquilo que esperam daquela relação naquele momento, em termos de sexualidade, falam tranquilamente, às vezes falam com os olhos, não é? Quando há problemas, é mesmo a figura clássica do elefante no meio da sala, não é? E portanto, tudo é o desconforto, da falta de comunicação das pessoas
quando há problemas sexuais, não é só porque não falam, é tudo o que é dito não verbalmente. Por exemplo, começar uma cena num filme, na televisão, mais intensa e mudar de canal pelo desconforto que já existe na relação. Quando alguém diz: ai, tivemos tanto sexo este fim de semana que eu acho que vou ficar com uma infecção urinária, e fazem uma piada, imagina num jantar de amigos ou uma coisa assim, e o desconforto que aquelas pessoas olham uma para a outra porque já não têm relações há não sei quanto tempo, não é? E por aí fora, portanto, o desconforto de alguém que finge que adormece na sala porque tem medo de ir para o quarto e deitar-se na mesma cama. Comum. Exatamente. Isso é tão comum. Ou agarrarem-se a redes sociais e uma data de coisas, ou porem-se a ver e-mails do trabalho para evitar o partilhar a casa de banho sequer. Ou adormecerem com os filhos e lá ficarem, não é? Sim. Um clássico. Agora vamos sim. deixar mais pessoas desconfortáveis. Não, realmente, eu em relação a isso, acho que eu tenho uma visão sobre a sexualidade que eu acho que é comum a muitos investigadores e clínicos, que é: nós vamos adaptando aos contextos de vida, e quando há uma criança, ela é a prioridade, porque a criança não cuida de si própria, e as crianças difíceis de consolar e com a perturbação de sono, as dificuldades de dormir são muito nocivas para a saúde. Mas há muita pressa em voltar rapidamente à sexualidade pré-filhos. É, muita pressa, e a conceptualização é mesmo essa, não é? Nós temos uma colega, Inês Tavares, que trabalha muito... Maravilhosa. Sim, que trabalha muito bem as questões da perinatalidade e no pós-parto, etc. E de facto esta conceptualização de que ao longo da vida, depois dos filhos, mas não só, durante a menopausa, depois dos 40, que a nossa sexualidade vai ter que ser igual ao que era, com uma agravante. E aqui é muito curioso, é que com o passar dos anos, quanto mais os anos passam, melhor era no passado. Sim, não é? antes é que era. Portanto, nós à medida que vamos idealizando, romantizando a sexualidade da adolescência tardia, do início da idade adulta, do início da relação. E nós não vamos voltar a ter aquele corpo, aquela cabeça. Quem é que não quer voltar a uma vida em que nós não tínhamos que pensar na conta de eletricidade? Mas essa vida já não existe. E muitas pessoas tiveram que, atenção, não estou aqui a esquecer-me que muitas pessoas tiveram que começar a pensar nisso muito cedo, não é? Nem todos tivemos estes percursos normativos de estudar e ter bons empregos. Há pessoas que começam a cuidar, não querendo fugir do tópico, mas há de facto pessoas que tiveram experiências de, por exemplo, serem cuidadoras em idades muito jovens, cuidadoras até dos pais, e portanto isso é óbvio que há, e de irmãos e etc, e portanto ficam crescidas muito cedo, crescidas neste sentido das tarefas da gestão. Mas há esta ideia de que temos sempre que ter aquela sexualidade. Ora, se nós mudarmos o nosso corpo, porque é que eu estou a sofrer, voltando ao sofrimento, com esta idealização? Olha, e o envelhecimento? Porque o envelhecimento, primeiro vejo pessoas mais velhas que sentem alguma culpa por terem vontade sexual e dizem muitas vezes: eu também com esta idade eu já nem devia estar a pensar nisto. Mas por outro lado, parece-me que o sofrimento também diminui um bocadinho porque focas-te menos na performance e, ou seja, se formos a ver o diagnóstico, o número de diagnósticos de baixo desejo sexual não aumenta com a idade. Porque o desejo diminui, mas o sofrimento em relação a isso não aumenta. Portanto, temos aqui... É a tendência geral. Não fazes mais diagnósticos. É o percurso normativo esperado ou massificado, porque nós quando falamos de dados estatísticos é a agregação dos dados, portanto a tendência é que com a idade haja uma diminuição do sofrimento ligado à sexualidade, ou porque ela deixou de ser uma tarefa de vida tão central, ou porque de facto também pode haver compromisso e portanto pode ter... Esta diminuição do sofrimento pode estar ligada às vezes até à inexistência de vida sexual já e à aceitação disto. O que nós temos vindo a notar é alguns movimentos em termos de faixas etárias que é importante ir percebendo de grupos específicos, não é? E que estão ligados às mudanças sociais e algumas conquistas na área dos direitos. Eu acho que a Ana Alexandra Carvalheira já cá esteve. A Ana Alexandra Carvalheira tem muitos estudos na área do envelhecimento. Acho que ela é a pessoa que melhor pode falar sobre isto. O que eu acho curioso nas pessoas à medida que vão envelhecer, e eu já estou na idade das pessoas que vão envelhecendo, é que... Estamos todos a envelhecer. Estamos todos, não dá. A gravidade não dá, e o tempo não dá para parar a gravidade nem o tempo. Mas
o que é curioso é, eu acho que isto é muito interessante, mas mais uma vez nas pessoas sem grande sofrimento, é o falarem da sexualidade já com mais tranquilidade. E as pessoas mais velhas falam mais? Sim, eu costumo dizer, há um podcast que eu gosto muito, que eu não sei se tu conheces, o Memória Futura, da Laura Falésia, que entrevista... Vai ver, é maravilhoso, porque ela entrevista mulheres bastante mais idosas sobre as suas narrativas e experiências de vida, e eu gosto muito de seguir o podcast da Laura, e eu costumo dizer, as velhas sabem-na toda, a brincar, não é? Sabem onde é que estão os melhores bolos de arroz da zona, e também ganham esta sapiência, terem visto e terem ouvido muitas histórias de muitas mulheres e de muitas pessoas. E porquê é que eu estou a colocar a tónica no feminino? Porque tradicionalmente é o receptáculo, a mulher, da partilha das emoções socialmente. Eu acho que há muita coisa a mudar, felizmente. Estávamos a falar aqui do envelhecimento. Há de facto uma disponibilidade e uma reflexão que vem com a experiência de vida, não é? E também eu acho que nós ficamos menos acelerados com a idade. Eu espero ficar um bocadinho menos, que eu já sou muito. E sim, é preciso perceber que há algumas coisas também que acontecem e as pessoas sofrem por não ter parceiros e parceiras, porque temos aqui o luto, não é? O luto, temos processos. O luto nas idades mais idosas é muito difícil, porque a perspectiva de reconstruir uma vida, mesmo que não seja a dois, é muito mais dura, o projeto de vida futuro. E mesmo nas separações, há separações por volta dos 40, 50 anos, e recuperar espaço social e espaço amoroso. A própria geografia, a forma como a sociedade está organizada, não é para que as pessoas socializem muito nestas idades. E, portanto, há aqui desafios muito específicos. E o envelhecimento saudável, se calhar, também passa por aqui, por nós termos espaços e contextos sem julgamento. Eu acho que vamos precisar de todo um episódio para falar disto, mas estamos a ficar sem tempo e queria-te fazer uma última pergunta mais relacionada aqui com os direitos sexuais, que é uma área importantíssima. Os direitos sexuais são direitos humanos. O que é que achas que está a faltar para que as pessoas tenham efetivamente direito a uma sexualidade satisfatória? Olha, tudo, mas eu gosto de focar naquilo que as pessoas focam menos, porque eu acho que é mesmo a informação rigorosa. Okay. Há tanta informação errada a circular, tanta territorialidade, afirmação de individual e de alguns coletivos, e nós precisamos de informação rigorosa. Eu não tenho medo de chegar à conclusão que alguma investigação que fiz não era a mais robusta, precisa de ser melhorada, porque eu acho que nós temos a obrigação de divulgar dados cada vez melhores, utilizando a informação que temos ao nosso dispor. E infelizmente nesta área, pela facilidade que há para o populismo e para discursos que visam apenas, não são só os discursos de ódio, mas fantásticos, populistas, engraçadinhos, às vezes temos informação pouco rigorosa, pouco cuidada, e isto contribui muito para que as pessoas não usufruam dos seus direitos. Olha, Patrícia, eu queria te dar os parabéns pelo teu trabalho tão rigoroso em investigação e pelo trabalho que fazes na área da sexualidade, que é muito útil para todos nós, e eu agradecer também pela tua disponibilidade para estares aqui e por esta conversa. Muito obrigada por ter estado cá. Olha, e eu agradeço-te a ti outra vez. Já estás a fazer um belíssimo trabalho, ainda bem, Mafalda, que nós temos pessoas que se preocupam e são generosas também para com os colegas. Obrigada. E assim terminamos mais um episódio. Já sabe que pode ouvir-nos no Expresso, na SIC e na SIC Notícias, ou em qualquer plataforma de podcast onde pode subscrever e deixar comentários com dúvidas e sugestões. Por aqui, o prazer foi todo meu, mas agora também é seu. Este episódio teve sonoplastia de Salomé Rita e João Luís Amorim, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Mafalda Cruz e volto na próxima semana com todo o prazer. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal. Sexta, dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar.